Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM do seu dial e também pela internet no radio.ufg.br. Você pode acompanhar nossa programação também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Nós estamos na Semana Nacional da Luta Antimanicomial. O coletivo Desencuca tem uma programação variada até o dia 18. Para falar sobre o assunto, estamos na linha com a Heloísa Massanaro, que é uma das coordenadoras do coletivo. Boa noite, Heloísa, como vai? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Aqui nos preparativos, já encerrando aqui a organização para amanhã poder receber as pessoas e poder apresentar aqui o nosso trabalho. Muito bom, muito obrigado por falar conosco, Heloísa. Amanhã tem uma série de atividades programadas no Museu Antropológico da UFG, não é? Fala para a gente um pouco sobre essa programação. Exato, Rodrigo. Amanhã nós começaremos a partir das 2h num esquenta-tambores, ou seja, numa oficina interativa de percussão, em que nós vamos estar recebendo as pessoas e já interagindo ali no Museu Antropológico. Na sequência, às 15h, aí a gente tem uma apresentação de shows de artistas goianos que têm nos prestigiado. Então, nós estaremos recebendo às 15h30 um show do Davi, Arthur e Anderson. São bateristas, músicos muito próximos da gente, de uma visão, né, de mundo e de vida bastante próxima da nossa, né, respeitosa, enfim, e com isso eles vão nos prestigiar. Às 16h30 será então a abertura propriamente da exposição Delirarte, desvelando sonhos, lutas e conectando histórias. Então, a gente abre a mostra, né? E na sequência, às 18h, o museu faz também um debate, porque no dia 18 a gente comemora o Dia da Luta Antimanicomial e o Dia dos Museus. Então, essa é uma parceria assim, que a gente vem aprimorando já há alguns anos e que esse ano tem tudo isso para oferecer e começa dia 16. Foi bom você lembrar que o Dia Nacional de Luta Antimanicomial é no dia 18, porque as atividades prosseguem, inclusive, até o dia 18, em vários locais, né, Heloísa? Conta mais para a gente sobre essa programação. Exatamente. Aí no dia 18 é o nosso ponto alto, que a gente envolve mais público, vai acontecer uma passeata. A passeata da luta antimanicomial, ela sai da Praça Cívica e chega até a Praça Universitária, onde novamente a gente vai ter um show. Essa passeata, ela começa às 8h na Praça Cívica, chega às 9h na exposição Delirarte, onde a gente vai ter uma performance do Bispo do Rosário, um artista goiano também, que é o Otto Caetano, artistas circenses que estarão conosco também lá na exposição, né? Que continua até às 22h. E durante o mês todo nós temos uma programação cultural que está numa página específica da mostra. A gente criou uma mostra que é Exposição Delirarte. Se você entrar no Facebook, né, Exposição Delirarte, você vai achar muitas outras informações e a programação completa. Tem uma página, então, no Facebook sobre a exposição Delirarte. Que tipo de obras estarão expostas lá no Museu Antropológico da UFG? Então, lá a gente vai encontrar pintura, escultura, desenhos, a gente vai encontrar também vídeo, uma instalação, né, que acho que é bom guardar um pouquinho de segredo aí para as pessoas chegarem lá e se surpreenderem como a gente gostaria. É uma programação totalmente gratuita, né, Heloísa? Totalmente gratuita, aberta à população. O diálogo é o que mais nos interessa. Então, claro, que venham todos, que a gente possa conversar muito, até o dia 6 de junho.
Inclusive, a luta antimanicomial é uma coisa muito importante, né? Quem precisa de apoio psiquiátrico hoje em dia já encontra um atendimento mais humanizado ou é preciso avançar muito ainda, Heloísa? Então, já encontra, né? A gente ainda não consegue, não tem ainda uma rede suficiente para todas as necessidades, mas a gente já vem conseguindo grandes avanços. Hoje a gente tem serviços diversos na área do atendimento, na área da geração de renda, residências terapêuticas para pessoas que viveram anos em manicômios e estão podendo agora viver de uma forma mais integrada à cidade, né? A gente tem também, acho que o Centro de Convivência é uma marca interessante que já faz essa interlocução com a cidade, se aproxima mais da cidade, e é de onde a gente vem desenvolvendo projetos, né? E hoje temos total independência, nós formamos um grupo, né, de profissionais da área da saúde, artistas, companheiros que a gente conheceu aí na trajetória da saúde mental, aberto a novas participações. O que nos une é a defesa dos direitos humanos, especificamente da pessoa com transtorno mental e uso abusivo de álcool e outras drogas, defendendo o atendimento em liberdade, o SUS e a cidadania. Inclusive, esse é o coletivo Desencuca, né, do qual você faz parte. Explica pra gente como é que funciona. Exatamente. O coletivo Desencuca se reúne toda quarta-feira na Praça Universitária, às 14 horas, para desenvolver as suas atividades. Cineclube, grupo de percussão, roda de conversa, e por aí vai, né? São projetos que a gente vai inventando e reinventando para que toda semana a gente possa ter esse encontro lá e contato com a população. Onde é exatamente na Praça Universitária esse encontro? Ali bem próximo do Coreto, praticamente em frente ao Centro de Convivência, ao Museu Antropológico da UFG. Inclusive, o Cineclube é no Museu É no Antropológico. museu, né? Claro. Quem é que pode participar, Heloísa? Quem quiser fazer parte do coletivo, procura quem? É só chegar. É só chegar. É só chegar, nós somos um coletivo, portanto é uma forma bastante próxima, né, da gente se organizar, e as pessoas chegam, vão sendo logo apresentadas, vão nos conhecendo também, e querendo fazer parte, é só realmente estar de acordo com esses princípios, né, que eu coloquei, porque o nosso trabalho é nessa linha, né? E como é que o movimento antimanicomial é visto pelos profissionais da saúde, da psiquiatria, da psicologia? Como é que os profissionais enxergam o movimento hoje em dia? Então, como todo movimento social, tem lá suas dificuldades, né? E também porque as pessoas doam, né, o seu trabalho, nós não recebemos por isso, não é um trabalho, embora seja, tenha, né, que ter uma agenda, é trabalhoso, mas a gente não recebe por isso. Então, as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade, né, de participar, de estar junto, mas muitas pessoas também se aproximam e gostam, né, dessa forma de se organizar e conviver na cidade. Enfim, para mim tem sido bastante prazeroso caminhar com esses colegas e companheiros em função de um objetivo que a gente acredita, né, que é uma vida mais plural, mais justa, né, e com alegria, com prazer na convivência. Há uma reforma psiquiátrica em andamento, né, Heloísa? Explica um pouco para o nosso ouvinte quais as mudanças que serão... Então, a nossa decisão, inclusive, de fazer essa mostra é em função de que, neste momento, a gente está sofrendo eu diria, uma pressão muito grande, porque o Ministério da Saúde apresentou uma resolução que não foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, em nenhum órgão de controle social, que fere a Lei 10.216, que é a lei que cria, né, a possibilidade de ter uma rede de atendimento com serviços do tipo essa rede que eu te falei agora há pouco,
e fere também princípios do SUS, né? Porque ela propõe, na contramão do que a gente vem construindo na política pública, ela propõe aumentar o valor de leitos psiquiátricos, que é o que a gente está tentando superar, porque as pessoas não precisam ser trancadas. Isso não é tratamento. Trancar não é tratar. E serve também na medida em que financia comunidades terapêuticas, que não são lugares de cuidado, né? Historicamente tem lá o seu lugar, né? Mas não faz parte do serviço de saúde, não tem regras, não tem profissional de saúde. Novamente, trancar não é tratar. Então, são pequenos manicômios. E a gente está tentando superar os manicômios, né? A gente acredita no atendimento em liberdade, as pessoas inseridas na cidade. Inclusive, ainda então, por isso a gente está na resistência, mostrando o quanto essas pessoas são produtivas e podem conviver, né, na sociedade, inclusive fazendo coisas belíssimas como estão expostas no museu. Ainda há locais de internação, né, psiquiátrica aqui em Goiânia, e alguns são bastante conhecidos, né? Como é que é esse atendimento aqui na capital? Infelizmente, sabe, ainda temos muitos leitos psiquiátricos, mas é um processo, né? O modelo precisa ser mudado, transformado, e é preciso, então, que a gente crie recursos para o atendimento em liberdade, em quantidade e condições suficientes para atender as necessidades das pessoas. Então, é um processo. A gente não pode, no meio do processo, retroceder. Claro. Ainda há muito o que avançar. Tá certo. Heloísa Massanaro é uma das coordenadoras do coletivo Desencuca. Heloísa, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite para você e boa sorte aí nos eventos dessa semana antimanicomial. Muito obrigada, Rodrigo. Fica então o convite a todos. Agradeço e uma boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, já é noite, né? 6h13 aqui na Rádio Universitária. Sobe para 39 o número de mortes por H1N1 aqui em Goiás. Novos casos foram registrados em Goiânia, Aragoiânia e Rio Verde, como mostra o repórter estagiário Lucas Polinário. De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã de hoje, 39 pessoas morreram pelo H1N1 no estado. O número de casos confirmados da doença também aumentou e já são 250. Goiânia está no topo da lista com 99 casos registrados e 15 óbitos. Rio Verde está em segundo lugar com 5 mortes, em seguida Trindade com 3 e Morrinhos, que contabilizou 2 óbitos. O pico de casos ocorreu em abril e a Secretaria de Saúde acredita que a quantidade de casos está em queda com a campanha de vacinação que foi antecipada no estado, e a tendência é que isso gere um efeito positivo. A gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, Magda Maria de Carvalho, informou que o estado é o que registrou mais óbitos pela doença no país, mas ainda o número de óbitos é 50% menor nesse ano comparado à epidemia de 2016. Todo óbito é uma situação ruim, a gente tem trabalhado para que não haja óbito, inclusive a disponibilidade do medicamento fosfato de oseltamivir e a orientação para o uso dele, ele é justamente para que se evite complicações. Então é claro que a gente não deseja nenhum óbito, mas os óbitos desse período ainda são inferiores ao ano de 2016, que foi um ano considerado epidêmico. A epidemia, na realidade, a avaliação não é em função dos óbitos, é em função dos casos. Não é porque a gente acredita que assim, a gente tem um aumento de casos, mas esse aumento ele ainda não representa uma epidemia. A gente pode ter tido uma antecipação dos casos. Então, o que a gente observa é que Goiás foi um estado onde um dos primeiros estados que começou a registrar aumento de casos de influenza, e o que a gente observa é que no início a maior parte dos casos estavam concentrados aqui, agora a gente já começa a observar uma migração para outros locais. Então, a gente já começa a ver um aumento de casos em outras regiões do país. A prevenção para todas as variações da gripe está prevista na vacina oferecida na rede pública. A campanha de vacinação prossegue até o dia 1º de junho para todos do grupo de risco. São considerados público-alvo crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,
pessoas com mais de 60 anos, indígenas, trabalhadores da saúde, professores, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos que cumprem medidas socioeducativas ou estão presos. Com as informações de Goiânia, Lucas Polinário. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. 6h16, a temporada de chuvas já terminou. O tempo seco já é realidade aqui para os goianos. Junto com a seca, o vírus da gripe também se espalha com rapidez. A gripe e os resfriados são tema do nosso bate-papo com a Ana Paula Flora, que é gerente médica da Sanofi Pasteur, parceira da Fiocruz no campo das vacinas. Boa noite, Ana Paula. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Vamos começar nosso bate-papo, então, desfazendo uma pequena confusão. Gripe e resfriado é a mesma coisa, Ana Paula? Então, essa é uma questão bem importante. Gripe e resfriado são coisas diferentes, né? Elas são causadas por vírus, tipos de vírus diferentes. Quando a gente fala de gripe, a gente sempre está falando de influenza, que é essa doença para a qual existe a vacina, né? Que se ouve tanto falar, H1N1, H3N2, então isso é gripe. Resfriados são quadros mais leves, são aqueles quadros que a pessoa começa com coriza, uma dor de garganta leve, uma febre baixa, e são causados por outros tipos de vírus, para os quais não existe vacina. Como é que é possível, então, para a população comum diferenciar essas duas ocorrências? Tem sintomas bem diferentes, né, cada um? Isso, então, os sintomas da influenza, da gripe, geralmente são mais severos, né? A pessoa fica mais caída, mais prostrada, com febre alta. O início geralmente é súbito, dá aquele mal-estar repentino, com dor de cabeça. Então, a febre elevada, dor de garganta, um cansaço, uma fadiga mais importante. O resfriado, o início é mais lento, é mais insidioso, começa com o nariz escorrendo, uma coriza, pode dar uma febre baixa, mas não tem aquele comprometimento do estado geral, aquele cansaço, aquela sensação de que ficou doente, como acontece na gripe. Agora tem o senso comum, né, de que se crianças principalmente ficam expostas ao frio, enfim, ela pode pegar um resfriado. Então não é isso. Resfriado também se pega através de um vírus, né? Isso. O que acontece é que, no caso da gripe, ela é mais comum nos meses mais frios, né? Então a gente acaba tendo a ocorrência maior da gripe nos meses mais frios e secos. Então o nosso nariz, a garganta acaba ficando ressecado e isso favorece a penetração dos vírus. Então as pessoas acabam associando o frio a essa ocorrência, mas são sim tanto os resfriados como a gripe causados por vírus. É claro que não se pega nem gripe nem resfriado por causa do frio, por ficar exposto ao frio, mas é claro que a condição física da pessoa pode se agravar, né? Sim, sim, né? Tudo que faz abaixar a nossa imunidade, então seja o frio, uma alimentação inadequada, um exercício físico extenuante, estresse, tudo isso compromete a imunidade e favorece as infecções. Você trabalha em um laboratório que, inclusive, é parceiro da Fiocruz, né, a Sanofi Pasteur, na produção de vacinas. Vamos falar, então, sobre vacinação. Para os diferentes tipos de gripe, há vacinas disponíveis na rede pública e também na rede privada de saúde, né? Essa vacina que está sendo aplicada contra o H1N1, ela imuniza contra qualquer vírus da gripe? Isso, então é bom a gente diferenciar. Quando a gente fala de gripe, existem 4 tipos de vírus da gripe. Como você falou, o H1N1, que é o mais conhecido de todos e mais temível, né? Mas também existe o H3N2 e 2 tipos de vírus B, né? Então existem os vírus do tipo A, que são H1N1 e H3N2, e 2 do tipo B. Quando a gente fala de uma vacina que protege contra 3 tipos desses vírus, a gente está falando da vacina trivalente, que é oferecida pelo sistema público. E já nas clínicas privadas, são oferecidas as vacinas quadrivalentes ou tetravalentes, que protegem contra os 4 tipos de vírus influenza, ou seja, uma proteção um pouco mais abrangente. Por que essa vacinação contra a gripe ela precisa ser anual?
porque os vírus influenza, eles mudam muito, né? Ocorrem mutações nesses vírus durante a replicação, a multiplicação desses vírus, e além disso, a nossa imunidade contra eles tem uma duração limitada, que é de aproximadamente 1 ano. Então, somando a nossa duração da imunidade com essa mudança frequente que ele sofre, a gente acaba tendo que se vacinar todos os anos para se manter protegido. Interessante, entendi. Bom, a gente estava falando então da vacina contra a gripe e contra o resfriado. Como é que é possível se prevenir? Tem uma vacina que imunize contra os vírus que causam resfriado? Não, seria bom, mas infelizmente não existem vacinas contra resfriados, a gente só tem vacina contra gripe. E para proteção de infecções de um modo geral, no caso da gripe, a forma mais eficaz de se prevenir é realmente a vacinação. Mas de uma maneira geral, a gente tem a lavagem frequente de mãos, né, evitar tocar os olhos, o nariz com muita frequência, utilizar lenços descartáveis e não lenços de pano, de tecido, que favorecem esse espalhamento do vírus, né, essa multiplicação e essa dispersão dos vírus, manter uma boa condição de alimentação, de higiene, tudo isso acaba favorecendo a utilização do álcool gel, tudo isso ajuda a nos proteger. Mas é bom reforçar, contra a gripe a forma mais eficaz de prevenção é a vacinação. Nós conversamos então com a gerente médica da Sanofi Pasteur, Ana Paula Flora. Ana Paula, muito obrigado por nos atender aqui no Jornal das 6. Boa noite para você. Boa noite, foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Agora são 6 horas e 22 minutos, a gente vai falar de enxaqueca. O Jornal das 6 hoje está super saúde, né, Sandro? Crises de enxaqueca podem atingir 40% da população mundial. Mulheres na fase adulta são as mais afetadas. Confira na reportagem da nossa estagiária Camila Braunas. A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia mais comuns do mundo. Ela se caracteriza por uma dor pulsátil em um dos lados da cabeça. É predominante em pessoas com idade entre 25 e 45 anos, sendo que após os 50 anos, essa porcentagem tende a diminuir, principalmente em mulheres. O neuropediatra Egeu Bossi, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, fala quais são os sintomas que acompanham a dor de cabeça. A maior parte das pessoas tem enxaqueca simples, ou seja, não tem nenhum fenômeno prévio que antecede. Vai ter, sim, um fenômeno de dor com esses incômodos que eu falei, incômodo por luz, por barulho, por odores, enjoo, náuseas, né, vômitos. Então, esses são os sintomas mais comuns. A duração da crise varia de 4 a 72 horas, podendo ser mais curta em crianças. Geralmente, elas têm enxaqueca a partir dos 5 anos de idade. A dor de cabeça pode se apresentar de várias maneiras nos pequenos. A doença afeta de 3 a 10% das crianças, em ambos os gêneros antes da puberdade, mas com predomínio no sexo feminino após essa fase. Os adolescentes podem ser afetados por motivos variados. Existem formas que são chamadas de equivalentes de enxaqueca na infância, que podem ter algumas formas de apresentação, vômitos cíclicos, crianças que têm episódios de torcicolo, dor abdominal recorrente. Existem algumas formas que podem até anteceder a presença de dor de cabeça e que já podem ser indicativos e equivalentes de enxaqueca. Vigiar fatores que podem estar associados. Falta de atividade física, ou seja, movimentar no nosso corpo é uma atividade que melhora uma série de funções cardiovasculares, respiratórias, substâncias que aumentam, né, o limiar da dor, ou seja, as pessoas passam a ter cefalinas e endorfinas circulantes no corpo em quantidade suficiente para aumentar a percepção da dor. E pode ajudar no tratamento também da enxaqueca. Por exemplo, o horário de sono. Adolescente fica no celular até tarde, computador, vai dormir na madrugada, tem que despertar precocemente, vai para a escola com sono, não consegue descansar direito, passa a ter enxaqueca. Então, também uma medida educativa de ação de desligar aparelhos eletrônicos e se recolher mais cedo para ter as 8 horas, 7, 8 horas, ou mais, que são necessários
para descanso daquele adolescente. Segundo o Ministério da Saúde, de 5 a 25% das mulheres e 2 a 10% dos homens têm enxaqueca. A dor de cabeça é a 7ª dor mais incapacitante do mundo e atinge cerca de 140 milhões de pessoas, entre os quais 30 milhões de brasileiros. Camila Braunas para a Rádio Universitária. E um levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou que são 2.487 os pontos de violência sexual contra crianças e adolescentes nas rodovias de todo o país. O estudo mostra que o Distrito Federal e Goiás estão entre as unidades da federação com o maior número de pontos de exploração. Mais detalhes na reportagem de Lucas Polinário e Delfino Curado. O vai e vem de carros e caminhões nas rodovias brasileiras esconde um cenário preocupante: a exploração sexual de crianças e adolescentes. Um levantamento feito pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, mostrou que são 2.487 pontos vulneráveis à exploração sexual nas estradas em todo o país. Essa violência ocorre em todos os estados brasileiros. O estado do Ceará lidera esse ranking nacional e o estado de Goiás vem, infelizmente, em segundo lugar, em números de pontos críticos para exploração e violência contra crianças e adolescentes. Um dos pontos que chamou a atenção foi a BR-153, que liga Goiás a Brasília e a Belém. Somente no trecho goiano da BR-153, a PRF identificou 37 pontos vulneráveis. A grande dificuldade de combater esse crime, de acordo com o policial rodoviário Igor Ramos, é que a exploração muda de local com frequência. Percebeu-se que eles estão migrando. Pode ser para outros pontos da BR, pode ser em outros pontos na mesma BR, outra BR, mas o que está mais acontecendo é que esses pontos estão saindo da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal e indo para as rodovias estaduais. Os dados também mostram uma redução de 14% dos pontos considerados críticos entre os anos de 2013 e 2018. Do início do levantamento até hoje, 4.766 crianças e adolescentes vulneráveis foram resgatadas nas estradas, 121 somente no ano passado. Esses dados orientam iniciativas como a de Heloísa Ribeiro. Ela representa uma ONG que atua contra a exploração de crianças e adolescentes. É um trabalho de conversa com um grupo específico, o dos caminhoneiros. É um trabalho que a gente faz nas rodovias federais e agora o desafio que a gente tem é de conseguir transferir isso para as estradas nos estados, né? Para as estradas que ainda não estão sendo monitoradas e que também tem, com certeza, exploração sexual acontecendo. A gente percebeu uma redução de 25% do envolvimento de caminhoneiros com a exploração sexual de crianças e adolescentes nesses 10 anos que passaram. O trabalho é minucioso, realizado onde mais ocorrem os casos de violência sexual. A pesquisa ainda revela que quanto menor for a segurança e a infraestrutura, maior a incidência de exploração sexual, e que o trabalho de convencimento dos adultos reduz a ocorrência de abusos. Reportagem Lucas Polinário e Delfino Curado. 6h29. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, 15 de maio de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Sandro Alves e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural.